Amados, nesses dias que nós estamos enfrentando uma grande batalha, eu tenho uma informação, uma mensagem muito importante para você. É rápido, mas é de muita importância. A Bíblia, ela diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas sim espirituais. E nós sempre repetimos isso. As nossas armas para essas batalhas não são carnais. Então, eu gostaria de falar de uma poderosa arma que Deus nos deu, que é capaz de mudar circunstâncias até já definidas pelo próprio Deus: o jejum. E no livro de Jonas, a Bíblia nos conta que Deus, ele anunciou um juízo fatal sobre aquela cidade, contra aquele povo, contra aquela cidade. Jonas, o profeta, ele foi enviado até aquela cidade e anunciou a todos os moradores o que iria acontecer. Eu vou ler aqui no Jonas capítulo 3, no verso 4, diz assim, Jonas falando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então esse era o juízo de Deus para aquela cidade. Isso já estava determinado por Deus, né? E quando os moradores, olha que interessante, quando os moradores daquela cidade ouviram essa profecia, essa mensagem de Jonas, eles não convocaram os políticos, nem reuniram os militares, né, a fim de planejar alguma estratégia, algum recurso, alguma saída para se salvarem. Mas imediatamente eles proclamaram um jejum entre eles. No verso 5, desse mesmo capítulo 3 de Jonas, diz que todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Então, no mesmo capítulo, no verso 6 ao 9, vai dizer assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, o povo já tinha proclamado um jejum, mas quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Veja bem aqui nesse último versículo: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E qual foi o resultado? A gente vê aqui logo no verso 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Exatamente o que está escrito aqui na Bíblia. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Pelo jejum e pelo arrependimento, aqueles homens, os ninivitas, eles evitaram o juízo divino contra eles e o Senhor os poupou da destruição. A Bíblia também diz lá em Jeremias, no capítulo 18, versos 7 e 8, diz assim: se em algum momento, é Deus falando, se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Isso é o Senhor falando. Então, o arrependimento
por meio do jejum, é a nossa grande e poderosa arma. Usando essa arma, nós podemos fazer com que esta doença, o coronavírus que está assolando o mundo, através do jejum, nós podemos fazer com que essa doença retroceda. E podemos mudar o destino da nossa cidade, da nossa nação e de todas as nações do mundo. Daniel também não usou armas ou recursos carnais. Ele não agitou o povo para pressionar Ciro, o rei da Pérsia, a livrá-los daquele exílio que eles estavam. Também não tentou planejar meios de escapar daquele exílio. Em vez disso, ele apelou para as armas poderosas do jejum e da oração. A cara no pó e foi buscar a Deus. Ele se vestiu com um pano de saco, ele se cobriu de cinzas, ele intercedeu e se colocou no lugar do povo e confessou os pecados de toda a nação e clamou a Deus por misericórdia. O jejum e a oração de Daniel moveram a mão de Deus, que moveu o coração do poderoso Ciro, um rei ímpio, que construísse uma casa de oração em Jerusalém, no exílio. Então a Bíblia diz que Ciro proclamou um decreto real, declarando que Deus o havia dirigido a construir o templo e que o povo da terra teria que ajudar com prata, com ouro, com bens, com gados, com ofertas voluntárias em favor do povo de Israel. Para se construir a casa de Deus, isso está em Esdras, no capítulo 1, verso 4, diz assim: e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o jejum e a oração de Daniel foram as armas poderosas que moveram a mão de Deus em favor do povo de Israel. Nossos dias, nós estamos no tempo em que o povo de Deus precisa jejuar e orar. Curioso que no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós vivemos o mesmo pecado nos tempos de Noé, lembra? Da arca. Nos tempos de Ló, Sodoma e Gomorra. Analisem comigo. O aborto legalizado na maioria dos países do mundo. Todos os dias, esses bebezinhos são oferecidos a Moloque. Por quê? Porque paira no ar um espírito de promiscuidade que perverte a mente das moças, das mulheres, para fazê-las acreditar que têm o direito de assassinar esses bebês inocentes, sua própria carne, seu próprio sangue, por causa da sua luxúria, do seu culto ao próprio corpo, da deusa da beleza, ostentação, vaidade, ilusões, valores mundanos. A homossexualidade está se tornando um estilo de vida alternativo. Por mais que aconteçam os juízes de Deus nessa causa, em vez de nos arrependermos e desviarmos dos nossos maus caminhos, nós continuamos pecando. O amor de muitos se esfriou. E a cura de todos os males e derrotas que nos assolam e desafiam a ciência humana, ela está no arrependimento, na tristeza pelos pecados e no afastamento dos maus caminhos. Eu creio, amados, que nesses dias o mundo está sendo julgado. Ninguém sabe o que fazer.
cientistas, infectologistas, médicos, autoridades governamentais e até superpotências como Estados Unidos da América, a ONU com a sua Organização Mundial de Saúde e tantos outros. Não temos remédio, não temos vacina, não temos a certeza do que vai acontecer nessa noite, amanhã de manhã, mas temos em nossas mãos armas poderosas: jejum e oração, capazes de mover a mão de Deus. Em 2 Crônicas, você sabe de cor, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Usando essas armas poderosas, nós, a Igreja do Deus vivo, mudará o destino de nações inteiras. Enquanto nos preparamos para o grande dia do Senhor, que em breve virá e que Cristo voltará para exercer o seu juízo sobre toda a terra. E nós podemos ser usados por Deus para salvar milhões e milhões de pessoas da destruição que está acontecendo. E eu creio que o Espírito Santo, ele está soando o alarme. Ele está soando o alarme, ele está procurando homens e mulheres para levantar muros, a se colocarem na brecha, dispostos a jejuar, a chorar, a lamentar e se arrepender pelos pecados de todo o povo. Nós já ouvimos agora o tocar da trombeta de Sião para nos santificarmos e fazermos um santo jejum. Quem sabe Deus se compadeça de nós. Como disse o rei de Nínive, Deus talvez se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Amém? Deus abençoe você e sua casa.